Então, boa tarde a todos, eu sou Mariângela e nós vamos novamente fazer uma segunda web conferência sobre o PMAC, hoje enfatizando mais sobre o eixo estratégico transversal de desenvolvimento e a fase 2, que é de certificação. Então, o eixo estratégico transversal de desenvolvimento é um eixo extremamente importante. Ele é estratégico porque ele está perpassando todas as fases do PMAC, desse terceiro ciclo, desde a adesão e contratualização, certificação e recontratualização, como também ele é transversal a todos o primeiro, segundo e terceiro ciclo e aos ciclos que virão por aí, nos demais anos. A adesão ao terceiro ciclo do PMAC, ele ocorreu do dia 16/10 a 30/11. O término da adesão se deu dia 30/11 de 2015 e em Santa Catarina nós tivemos adesão de 288 municípios. Foi uma adesão bastante expressiva. Então agora a gente aguarda a portaria do Ministério da Saúde com a homologação de todas as modalidades de equipes que fizeram a adesão. Então, daqui para frente é aguardar a portaria para a gente ter certeza e dizer para o nosso estado, para os nossos municípios, quantas equipes de estratégia em saúde da família, de saúde bucal, de NASF e de CEL que aderiram ao PMAC e as equipes parametrizadas também. Os instrumentos e manuais para o acesso que já estão disponíveis na página do DAB são o Manual do PMAC 2015, Manual Instrutivo, o AMAC Atenção Básica e Saúde Bucal de 2015 também, e o AMAC NASF, que ainda permanece a versão de 2013. Então, o eixo estratégico de desenvolvimento, ele possui 5 dimensões, já bastante conhecida, foi acrescentado nesse ciclo, então, a cooperação horizontal, e nós falamos, então, primeiramente da autoavaliação. A autoavaliação nos 3 ciclos do PMAC, sugerido pelo Ministério, é a MAC, porém não é de uso obrigatório, o município pode sim optar por um outro instrumento de autoavaliação. Então, para que a autoavaliação se realize, é preciso primeiro obedecer 5 momentos, A sensibilização de toda a equipe, de um grupo sujeito que tenha o mesmo objetivo, O preenchimento da MAC seria um segundo momento. O terceiro momento seria fazer uma abordagem problematizadora em cima de todas as dimensões e subdimensões e dos problemas considerados assim mais críticos que deveriam ser enfrentados por toda a equipe, por esse grupo sujeito. E depois a elaboração de uma matriz de intervenção, que seria então um planejamento a partir daqueles nós críticos identificados nos processos de trabalho, tanto da gestão quanto das equipes. E por último, então, o 5º momento seria a participação de todos para avaliar os resultados obtidos a partir daquele planejamento, das metas estabelecidas e o que foi alcançado e o que a equipe não conseguiu avançar ou a gestão. Por que a gente diz que esse eixo é transversal? Ele é transversal e ele é estratégico porque o desenvolvimento, essa fase, ela, com todas as suas 5 dimensões, autoavaliação, monitoramento, educação permanente, apoio institucional e cooperação horizontal, ela perpassa desde o momento que o gestor tem que fazer a adesão e a contratualização, ele vai estar precisando do apoio institucional. Ou seja, um apoio institucional instituído dentro do próprio município, uma pessoa que foi escolhida para ser o apoiador, ou ele vai precisar do apoio do Estado ou do apoio do próprio Ministério da Saúde. O monitoramento é importante e ele está dentro desse eixo estratégico, porque a partir do momento que o gestor vai recontratualizar uma equipe, ele automaticamente tem que estar fazendo uma avaliação de todo o processo que se deu no ciclo anterior, como é que ficaram os indicadores a partir da certificação. Quando ele for ranquear as equipes que ele possui no município, ele tem que olhar sim para os indicadores daquela equipe, ele tem que ver o que é que a equipe evoluiu do último ciclo que participou, ou se a equipe não participou, e ele tem que fazer o ranqueamento, ele tem que saber que determinadas equipes precisam desenvolver melhor
Então, de repente, ao invés de ele colocar até uma equipe no ranqueamento, aquela que já obteve uma certificação boa, que já está bem, de repente ele pode, através do monitoramento das ações daquela equipe ou dos indicadores, ele optar por colocar realmente uma equipe que precisa desenvolver melhor as suas ações do processo de trabalho. Então, a autoavaliação ela é o ponto de partida do eixo de desenvolvimento, tá? É um dispositivo que pretende provocar na equipe a constituição desse grupo sujeito, né? Da mudança e da implantação de novas práticas de atenção, gestão, educação e participação. Então, não basta só provocar na equipe. Essa equipe ela tem que se sentir como se fosse uma equipe e muito mais um grupo de sujeitos que vão ter o mesmo objetivo a partir do momento que assinaram, junto com o gestor, um termo de compromisso para melhorar as ações dentro da atenção básica e melhorar o seu próprio processo de trabalho. Esse grupo sujeito, então, ele deve utilizar a autoavaliação para identificar e reconhecer as dimensões tanto positivas, tudo que tem de positivo dentro do processo de trabalho, dentro da gestão, como também as coisas que são problemáticas, as questões problemáticas do seu processo de trabalho, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, uma pergunta que sempre nos surge é de quanto em quanto tempo a gente deve fazer a autoavaliação. A gente é recomendado fazer ciclos de 6 a 12 meses, mas se a equipe sentir a necessidade de a cada 4 meses ir avaliando o seu processo de trabalho, o gestor, o seu processo de gestão, a coordenadora de atenção básica do município, isso fica a critério. A gente preconiza de 6 a 12 meses, mas cada gestor, cada coordenador de unidade básica de saúde, o coordenador de atenção básica do município, tem plena liberdade para fazer até num espaço de tempo menor. Gestores e equipes devem inserir o resultado da autoavaliação no sistema até o mês anterior à avaliação externa. A previsão para avaliação externa está para entre maio e junho de 2016. Então, nós recomendamos que todos os municípios, né, realizem a autoavaliação até o início do mês de abril, né, porque isso aí, como eu disse, ela é o ponto de partida, né? Ela que dá o start e ela deve estar sempre sendo realizada para que as pessoas consigam verificar como é que está o seu próprio processo de trabalho, o seu próprio processo de gestão dentro de uma UBS, ou o próprio gestor, como ele está fazendo a gestão da atenção básica. Então, por ser o ponto de partida, ela não pode ser feita depois de uma avaliação externa, porque não faria sentido. Até porque todos os padrões que estão estabelecidos na autoavaliação, eles têm muita afinidade com o que vai ser depois verificado na avaliação externa. Então, o acesso no site para o preenchimento é o que está aqui na tela, né? http://pemac.lice.ufrn.br/amac/. Então, vários municípios estão reclamando que estão tendo dificuldade no acesso. Recomendamos que não deixem, né, para inserir a autoavaliação depois de março, início de abril, né, já nos últimos dias, porque o acesso fica complicado, fica sobrecarregado o sistema. Então, uma orientação que fica para vocês é que vocês façam a autoavaliação, insiram no sistema no momento até o mês de março, início de abril. Pode passar? Como se fala muito em padrões de qualidade, eu coloquei essa figura aqui, que é a estrutura de organização dos padrões de qualidade, né? O número do padrão, todo mundo, a maioria dos profissionais, né, dos gestores, já devem ter tido acesso ao instrumento eletrônico ou já impresso mesmo, da AMAC. E a estrutura, então, de organização dos padrões de qualidade são o número do padrão, do lado esquerdo, a descrição do padrão de qualidade, que fica no meio, que é a afirmação acerca da qualidade que se espera, né? E a escala numérica, que é o grau de adequação do padrão à situação que está sendo analisada. Depois, abaixo, tem o detalhamento do padrão de qualidade, que é o comentário que explica detalhadamente o que o padrão está afirmando. Pode passar.
Então, os padrões de qualidade, o que significa um padrão de qualidade? É a declaração da qualidade que se espera. É o que se espera que seja realizado na atenção básica em termos de excelência, em termos de melhores práticas. O seu sentido sempre vai ser afirmativo ou positivo, expressando sempre expectativas e desejos a serem alcançados. Então, eu coloquei aqui um exemplo que está na MAC, né? Atenção básica é porta preferencial de entrada do usuário, orientando a rede de atenção à saúde. Então, a explicação desse padrão: atenção básica do município é porta de entrada preferencial do usuário no sistema de saúde. O município possui ampla cobertura de atenção básica, com ofertas de serviços que atendem às necessidades dos usuários e possuem ferramentas de comunicação e integração dos pontos de atenção, tais como Sistema de Informação, Regulação, Prontuário Eletrônico, Plano Municipal de Saúde, entre outros. E ali tem a escala numérica de 0 a 10. Então, no momento que aí o grupo sujeito, né, o grupo que faz parte daquela equipe estiver fazendo a autoavaliação, vai pegar esse padrão e eles vão dar uma nota de 0 a 10 para ver se eles estão bem, se estão mediano ou se eles estão muito ruim ainda, né, no atendimento deste padrão. Então, o padrão de qualidade, ele reflete o quê? O foco da atenção básica sempre no usuário, né, que o nosso objetivo é oferecer as melhores práticas, o melhor processo de trabalho que atenda às necessidades do usuário, do território, da nossa população, induzindo sempre a transparência dos processos de gestão, a participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos profissionais e gestores de saúde com a melhoria das condições de saúde e satisfação dos usuários. Então, vocês verifiquem que tudo que está descrito sobre um padrão, o objetivo final é ter transparência e dar melhoria das condições de saúde, sim, para os usuários, fazer com que eles tenham satisfação com o que é oferecido pelos serviços de saúde. Então, a atenção básica como porta de entrada do sistema de saúde é extremamente, tem capilaridade, é muito próxima da população e a população tem muita facilidade de avaliar realmente os serviços da atenção básica, né? Pode passar. Então, o padrão de qualidade expressa que a qualidade em saúde é definida como o grau de atendimento a padrões de qualidade estabelecidos perante o quê? As normas, os protocolos, os princípios e diretrizes que organizam as ações e as práticas, assim como aos conhecimentos técnicos e científicos, respeitando valores culturalmente aceitos e considerando a competência dos atores. Então, o padrão de qualidade, ele não é colocado no AMAC por acaso, de qualquer jeito. Não, ele está sempre baseado em normas do Ministério da Saúde, em protocolos que são ditados pelo Ministério da Saúde, os princípios e diretrizes que organizam o próprio SUS e a atenção básica. E também ligados a todos os conhecimentos técnicos e científicos que estão dentro das academias, né, que estão sendo estudados e veiculados a todo momento. Pode passar. Então, os padrões de qualidades, eles foram construídos considerando as seguintes diretrizes: refletir novamente sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, refletir os objetivos centrais e diretrizes do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, do próprio PEMAC, ser capaz de promover reflexões sobre as responsabilidades, tanto no que se refere à forma de organização e à prática do trabalho dos atores envolvidos na gestão, que seriam os gestores municipais, né, e equipes de atenção básica, sempre visando promover o acesso com qualidade aos serviços oferecidos. Outra consideração que foi construída é estimular a efetiva mudança do modelo de atenção e o fortalecimento da orientação dos serviços em função das necessidades e satisfação dos usuários. Então, já é tudo que eu já falei no slide anterior, só que a gente colocou aí que eles foram construídos, né, chamando a atenção para esses padrões, para essas bases. Então, os padrões de qualidade, as competências da gestão, da coordenação da atenção básica e da equipe de atenção básica na MAC, eles estão traduzidos, esses padrões, por meio de subdimensões, que vamos apresentar no slide seguinte. Então, aqui eu já trago a estrutura do instrumento AMAC,
da equipe de atenção básica e de saúde bucal. Então, eles têm 2 unidades de análise, que é da gestão e equipe de atenção básica. Tem 4 dimensões. Tem a dimensão da gestão municipal e da gestão da atenção básica. Da letra A, que é a subdimensão implantação e implementação de atenção básica no município, até a letra D, faz parte da dimensão da gestão municipal. Então, o gestor municipal que vai ter que responder essa parte na autoavaliação. Depois, da letra E até a letra G, é da gestão da atenção básica, é do coordenador da atenção básica no município. Quando não tem um coordenador de atenção básica no município, então essas subdimensões também ficam a cargo do gestor municipal, né, de saúde, ou ele vai delegar para um diretor de saúde estar respondendo, ou um outro ator que ele julgar tenha capacidade de fazer essa avaliação. Depois, na unidade de análise, equipe de atenção básica, nós temos da letra H até a letra I, que é sobre a unidade básica de saúde, é sobre a infraestrutura e equipamentos e os insumos. Depois, da letra J à letra N, faz parte da equipe de atenção básica responder sobre educação permanente, processo de trabalho e atenção integral à saúde, né? Então, vai falar sobre educação permanente como qualificação das equipes, se existe ou não ações de educação permanente para as equipes de atenção básica, organização do processo de trabalho, como é que o processo de trabalho está organizado para atender às diversas demandas, atenção integral à saúde, como é que eles estão provendo uma atenção integral à saúde, eles têm noção do que seria, eles estão conseguindo fazer da longitudinalidade no atendimento, a coordenação do cuidado, eles estão conseguindo ordenar os pontos de atenção da rede de atenção à saúde ou de redes temáticas, eles têm participação como controle social e satisfação do usuário, eles incentivam a participação social e a participação dos usuários dentro do processo de trabalho da unidade básica de saúde, quais as ações que eles estão realizando do programa Saúde na Escola, eles estão atendendo os adolescentes, as crianças, como está preconizado, como ciclos de vida, ou agora dentro mesmo do próprio programa. Depois eu trago a estrutura do instrumento AMAC, AB, parte 2, que é a equipe de saúde bucal. Me parece que tem uma falha no instrumento, porque fala sempre tanto para atenção básica, equipes de SF e saúde bucal, que tem 14 subdimensões. E nesse instrumento impresso a gente achou até a letra M, né? Então tem 2 unidades de análise, gestão e equipe de saúde bucal. Então, a gestão municipal, novamente, a coordenação de saúde bucal, né? Aí não seria a coordenação de atenção básica. Depois teria a unidade básica de saúde, que é o consultório odontológico, que também vai ser avaliado e autoavaliado pelo odontólogo e sua equipe. E tem também na equipe de saúde bucal a educação permanente, o processo de trabalho, a atenção integral à saúde bucal. Né, que aí essa parte aí sempre vai ter que ser feita a autoavaliação. Pode até juntar a equipe de saúde bucal da UBS com a equipe de estratégia de saúde da família, só que considerando as especificidades da saúde bucal, o profissional, lógico, e sua equipe, odontólogo, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, terão que sentar, se debruçar sobre o instrumento para fazer as suas considerações, a autoavaliação do seu processo de trabalho. Lembrando que essa integração entre equipe de saúde bucal e equipe de estratégia em saúde da família, equipe de atenção básica, dentro de uma unidade básica de saúde, é de extrema importância. Depois eu trago a estrutura do instrumento AMAC-NASF. Esse instrumento, lembrando, é a mesma versão de 2013, né? Então, tem 2 unidades de análise, que é a gestão e a equipe NASF. Tem dentro da gestão 2 dimensões e tem 4 subdimensões, tá? Na equipe NASF, então, ela vai fazer a autoavaliação da organização do processo de trabalho e a atenção integral à saúde, com 2 subdimensões. Terminando a autoavaliação, conforme eu já falei, né, dos 5 momentos, né, para autoavaliação, o último momento, então, o 4º momento seria o da matriz de intervenção.
Então, para fazer o preenchimento da matriz de intervenção, a equipe deve resgatar as matrizes anteriores e verificar os avanços e os processos que precisam melhorar, priorizando estes para realizar o planejamento. Então, não tem como fazer agora uma autoavaliação e partir para uma matriz de intervenção sem esquecendo todos os 2 outros ciclos do PEMAC, das equipes que já, passaram pelo primeiro e pelo segundo ciclo, assim como também a gestão da atenção básica e a gestão municipal. Se pretendem avançar e ter uma certificação melhor, receber mais recursos, inclusive, porque ele está atrelado ao recebimento de recursos. É a primeira vez que a gente tem um programa, lembrando, que remete o gestor a melhorar a atenção na atenção básica, os processos de trabalho, atrelado à gratificação a um repasse de recursos pelo governo federal, verificar o resultado da avaliação externa do segundo ciclo, os relatórios descritivos. É extremamente importante que não só as ações do processo de trabalho, mas também verificar os relatórios descritivos, verificar todas as subdimensões que foram bem avaliadas e mal avaliadas, verificar os indicadores que deixaram a desejar, para que isso sirva como um processo de melhoramento nesse planejamento que vocês vão fazer agora. Priorizar os problemas que a equipe possui competência para resolver, enfrentá-los, Então, vai ter que ser bem separado o que é de competência da equipe. Muitas coisas são da competência somente da equipe. Muitos nós críticos são de competência da equipe e do gestor municipal, Então, as coisas têm que ser feitas juntas. O que for de competência e necessitar da intervenção do gestor, o mesmo deve ser convidado para participar da elaboração do planejamento, lembrando sempre daquele grupo sujeito, Que não basta ser uma equipe, mas tem que ser um grupo sujeito, Tem que ser uma equipe do município envolvendo vários atores que formam esse grupo sujeito e que tem que ter o mesmo objetivo. Não adianta o gestor ter um objetivo de colocar todas as suas equipes, fazer a adesão ao PEMAC, porque ele vai melhorar o processo de trabalho, mas também ele vai ter mais recursos para a atenção básica, e a equipe não ter esse mesmo objetivo ou vice-versa. Então, aqui eu mostro uma planilha de intervenção, que é o que já está dentro do instrumento do AMAC, mas que também, se o município quiser elaborar uma outra planilha, não tirando muito da estrutura dessa, também tem plena liberdade. O importante é que, a partir da autoavaliação, não seja simplesmente fazer a autoavaliação e inserir no sistema, mas sim fazer o planejamento, que é o final de todo esse processo aqui da autoavaliação e que vai dar algum significado para todo esse processo. Depois nós já partimos então para o monitoramento, que seria a segunda dimensão do eixo estratégico de desenvolvimento. Então, para o alcance sempre de bons resultados nos indicadores e padrões de qualidade, é fundamental a realização constante de ações de monitoramento, com a identificação de prioridades de educação permanente, apoio institucional, programação e contratualização das ações. Então, o monitoramento ele tem uma importância muito grande. Não só monitorar indicadores, mas monitorar as ações do processo de trabalho. Uma coisa está atrelada à outra. Se o meu processo de trabalho é bom, se eu atendo todas as crianças de 0 a 2 anos, eu tenho um acompanhamento e desenvolvimento da criança, eu tenho que diminuir internações por causas sensíveis à atenção básica para as crianças pelo menos de 0 a 5 anos. Se o meu processo de trabalho é correto e tem boas práticas no atendimento das gestantes, eu não posso ter gestantes chegando no 8º, 9º mês e sendo identificada como gestante de alto risco. Tá? Eu não posso ter gestantes chegando na maternidade com sífilis. Então, isso vai estar atrelado ao processo de trabalho e indicadores, Não posso ter muitos recém-nascidos com baixo peso. Se eu fiz o meu pré-natal, se todas as minhas gestantes passam e o pré-natal é bem feito, com boas práticas.
Então, uma coisa está ligada à outra. Para orientar o monitoramento das ações desenvolvidas pelas equipes, alguns pressupostos podem ser úteis, tais como: o monitoramento ele tem que ter um caráter pedagógico e orientador das práticas, né? Que foi o que eu já acabei falando. A informação deve produzir mudanças na ação, gerando responsabilização de todos que estão na equipe e gestão. Tá? Então, não adianta eu monitorar, eu verifico que eu faço todas as minhas consultas pré-natal conforme está no protocolo do Ministério. Mas chega lá no final, eu tenho morte materna e materno infantil, né? Então não precisa dizer nada. Eu tenho gestantes chegando sem exames de HIV e sem exames de sífilis na hora do parto. Sendo que eu tenho já disponível nas UBS, já está preconizado que seja feito teste rápido, principalmente para gestantes, mas para toda a população. Então, segundo ponto, subsidiar a gestão da atenção básica incorporando informações sobre o desempenho aos processos decisórios e alinhando os processos de monitoramento, planejamento, educação permanente e apoio institucional. Se eu estou monitorando o meu processo de trabalho, os meus indicadores, eu verifico que eles não estão bons, automaticamente eu tenho que rever o planejamento das minhas ações, eu tenho que verificar e sentir e reconhecer a necessidade da educação permanente e que o apoio institucional seja instituído realmente como está sendo falado. Que o apoio institucional, gente, ele não pode ficar somente numa falácia, né? O Ministério instituiu, né, ficou mais forte, mais evidenciado com o PEMAC, mas é uma coisa extremamente importante que tenha esse ator dentro da atenção básica, ou dentro de serviços de média e alta complexidade, uma pessoa que possa fazer o apoio dentro do município, porque as demandas são muito diversificadas, né, e são crescentes. Então, tendo uma pessoa para fazer esse apoio institucional dentro do município, que também possa estar recebendo toda o auxílio, né, ajuda do Estado e do Ministério da Saúde, isso vai fazer muita diferença para o processo de trabalho, tanto da gestão das equipes de atenção básica. Um terceiro ponto é evitar a vinculação dos processos de monitoramento a consequências punitivas que reforcem resistência dos profissionais. Muitas equipes elas não querem parar para fazer o monitoramento das suas ações, elas preferem ficar fazendo, sem conseguir parar e olhar para trás, principalmente, porque elas têm medo que se elas pararem para fazer o monitoramento, elas vão estar automaticamente identificando muitas falhas. E eu acho que isso aí a gente tem que também começar a superar, tá? Porque os resultados e essas tensões, elas se tornam desnecessárias e elas não são construtivas, ao contrário, elas se tornarão destrutivas. Então o gestor tem que fazer com que a equipe acompanhe o seu processo, monitore o processo, porque tudo na vida da gente tem que ser monitorado. A gente não pode fazer nenhum processo na nossa vida, e muito mais quando a gente fala em processo de trabalho na saúde, sem a gente parar para refletir sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, e do jeito que a gente está fazendo, não está dando conta de melhorar o que a gente se propôs a melhorar. Um quarto ponto é reconhecer o sucesso das equipes que tiveram bom desempenho, né, no monitoramento das ações, estimulando-os na busca de melhores resultados. Então, se o gestor pede para que todas as coordenações de atenção básica das UBS, ou coordenador da atenção básica do município, faça esse monitoramento para ver como estão os resultados obtidos pelas equipes, né, a partir até da certificação do segundo ciclo do PEMAC, ele vai estimular a equipe para buscar melhores resultados, para avançar mesmo que seja bem, mas pode avançar sempre em alguns aspectos que a gente nunca está pronto, as equipes nunca estão no seu máximo, ninguém na vida está nunca no seu máximo, né, em todas as situações. E um quinto ponto é permitir a identificação de experiências exitosas e a criação de oportunidades de cooperação horizontal entre as equipes. Aquela equipe que se destaca muito no monitoramento, que o gestor já vê, essa equipe já está com um processo de trabalho satisfatório, né? Ela já está de satisfatório para bom. Mas eu tenho outra equipe que está muito ruim, que não consegue avançar. Já desperta para que seja feita uma troca de experiência, essa cooperação horizontal. Aí promovendo sempre o reconhecimento entre os pares e relações solidárias, mais do que a competição por melhores resultados.
Então o gestor tem esse poder de fazer com que as equipes elas não tenham um padrão de competição dentro do seu próprio município, mas que uma equipe consiga olhar para outra que está com dificuldade e fazer com que ela alavanque, né, que ela consiga também superar todos os problemas e deficiências, porque os territórios, as microáreas, elas têm muitas diferenças, né? Tem dados epidemiológicos diferentes, tem demandas diferentes, tem situação socioeconômica diferente. Então, o que cabe para um território que tem outros tipos de problemas, né, que não aquele que, pelo contexto geral, tem alguns problemas, ele pode levar, sim, algumas ações que são feitas nessa outra unidade básica de saúde para aquele território, para adequar à realidade local. Possuir mecanismos que assegurem a participação sempre democrática desenvolvidos, constituindo um processo de negociação e pactuação entre sujeitos que compartilham as corresponsabilidades. Um 7º ponto é estabelecer mecanismos de divulgação sistemática dos resultados do processo de monitoramento, com vista à democratização e transparência desses processos, ao aprendizado da instituição, ao reconhecimento dos resultados alcançados e ao enfrentamento dos desafios para a melhoria da qualidade da atenção básica. Então, todo monitoramento, todos os resultados obtidos pelas ações, os processos de trabalho de uma equipe, eles devem ser divulgados, sim, porque isso também melhora bastante a autoestima das equipes, a do gestor, e os usuários vão se sentir até mais seguros e satisfeitos com todas as ações que lhes são oferecidas. A educação permanente, então, como sendo a terceira dimensão do eixo estratégico, além da dimensão pedagógica, ela tem que ser encarada como uma importante estratégia de gestão, com grande potencial provocador de mudanças no cotidiano de serviços. Então, o gestor ele tem que despertar, sim, para a educação permanente. Não é somente aquela educação permanente de capacitações dadas por áreas estratégicas de vigilância sanitária, de vigilâncias epidemiológicas, em momentos de epidemia, ou capacitação somente para vacinas, são importantes, sim. Mas, em se tratando de atenção básica, porta de entrada do sistema de saúde, e com todas as mudanças que a gente tem na conjuntura atual dentro da nossa sociedade, as demandas são muito crescentes. Os profissionais eles precisam se aprimorar a partir, inclusive, de tudo que acontece no cotidiano de serviços. E o gestor ele tem uma responsabilidade muito grande no reconhecimento da necessidade da educação permanente, que é oferecida pelo Estado, pelo Telesaúde, tem comunidades de práticas no próprio Ministério da Saúde, e dentro do próprio município ele pode instituir, sim, um núcleo de educação permanente, né? Tem os núcleos, tem as comissões intergestores de integração ensino-serviço, que são as CIEs, que são regionais, que devem estimular, inclusive, para que cada município crie o seu núcleo de educação permanente, que é muito importante, que tenha uma ou duas pessoas, né, ligadas a esse núcleo e que consigam ter uma visão da necessidade que as equipes têm de ter educação permanente a partir do seu cotidiano. O apoio institucional, ele é a quarta dimensão do eixo estratégico. Então, ele vem com a proposta de transformar todos aqueles modelos de gestão que eram verticalizados em relações horizontais, que amplia a democratização, autonomia e compromisso de trabalhadores e gestores, baseados em relações contínuas e solidárias entre apoiador e equipe, contemplando demandas e ofertas de ambos. Então, desde aquele modelo verticalizado, né, de apoio institucional que apontava os problemas que tinham, mas que não sentava junto para colocar de uma forma que pudesse oferecer alguma ajuda, oferecer soluções compartilhadas com os atores, aquele verticalizado ele já não cabe mais para a nossa situação atual, né, da saúde. Então a gente pede que o apoio institucional seja sim instituído, que tenha sempre um profissional, que seja ele o coordenador da atenção básica do município, ou um outro profissional que possa sentar de uma forma horizontalizada, junto, em grupo, para discutir os problemas e juntos achar as soluções, tanto com as equipes como com o gestor municipal.
que muitas vezes se sente perdido diante de tantas demandas e ele começa a ficar perdido e começa só a ficar voltado para a média e para a alta complexidade, sem olhar para o que é o básico dentro da saúde de um município, que seria o atendimento bem realizado pela atenção básica. Ele deve operar sempre como um forte disparador de processo que propicie desde o suporte ao movimento de mudança deflagrado por coletivos, buscando sempre fortalecer esse coletivo, né? Não deixar esse coletivo fragmentado, essas equipes fragmentadas. O objeto de trabalho do apoiador é considerado como processo de trabalho de coletivos que se organizam para produzir saúde e não para produzir doença. Então o apoiador ele deve chegar e ele deve olhar para aquela equipe, considerando as suas particularidades, não generalizando e não querendo compará-la com outra de um outro território, mas olhar para aquela equipe, discutir com aquela equipe os problemas que ela enfrenta ali dentro daquele território, com os dados epidemiológicos que ela tem ali, para poder ajudar. E fazer essa mediação, inclusive, da equipe junto com o gestor e junto com as outras áreas, outros serviços de saúde. Aqui temos alguns exemplos de ações que podem ser realizadas como apoio institucional. Discussão e montagem das agendas das equipes enquanto dispositivos que organizam e orientam o trabalho coletivo no cotidiano. Suporte à implantação do acolhimento à demanda espontânea, que as equipes têm muita dificuldade para fazer isso. Suporte à construção de projetos terapêuticos singulares, para que as equipes consigam olhar o indivíduo na sua individualidade, né? Seja um indivíduo único ou seja um coletivo único. Né? Que não coloquem todas as pessoas numa mesma situação e com a mesma oferta de serviços. Então, fazer com que o projeto terapêutico singular seja reconhecido pelos profissionais ainda é algo que está bastante difícil de se fazer com que eles entendam. E eu acho que a educação permanente vai ajudá-los muito, né? Eles usando toda a ferramenta que nós temos hoje de processo de trabalho, oferecido pelo Telesaúde, os mini cursos, as webconferências. E depois a facilitação da organização de intervenções intersetoriais, para que os profissionais da saúde não se angustiem querendo dar conta de tudo que eles pensam que é de competência deles e que não é. Né? Que eles então aprendam a fazer e a entender, para diminuir as angústias, né? a sobrecarga de trabalho, que existem intervenções intersetoriais que vão trazer benefício para aquela equipe resolver a maioria dos problemas que não são somente da saúde, são muitos problemas sociais. Fazer análise de indicadores em informação em saúde, né? Ajudar os profissionais a fazer essa análise dos indicadores deles no final de cada semestre, no final de cada ano, a partir dos sistemas de informação. Facilitação dos processos locais de planejamento, que é extremamente importante. Discussão do perfil de encaminhamento da unidade. Mediação de conflitos, buscando ajudar na conformação de projetos comuns entre os trabalhadores, que aparece muito, os gestores e usuários, sem pretender eliminar diferenças e tensões, né? Não é assim que o apoiador vai chegar para amenizar, pô, não quero mais briga, não quero mais equipe achando que o gestor está errado, que só o gestor erra, ou o gestor achando que a culpa sempre é das equipes. Então o apoiador ele tem um papel também de fazer a mediação. A cooperação horizontal, então, sendo a última dimensão, né, do eixo estratégico. Todo trabalhador tem muito a ensinar e aprender, isso aí é fato. Abrange atividades que envolvem desde a troca, produção e disseminação de diferentes saberes, conhecimentos técnicos, experiências vividas e práticas de gestão e de cuidado do usuário, visando sempre fortalecimento da atenção básica a partir da interação entre os profissionais. O compartilhamento, quando a gente fala em cooperação horizontal, pode ocorrer entre trabalhadores da atenção básica da mesma equipe ou de equipes diferentes, da mesma unidade, município, região, e ainda eu iria mais além de estados, né? Porque se a gente entra na comunidade de práticas, a gente vê várias experiências de diversos estados e que servem também para colocar dentro do nosso processo de trabalho. E trabalhadores da gestão, né? Gerentes de unidades diferentes, gestores de áreas diferentes na mesma secretaria e gestores de municípios diferentes. Então a cooperação horizontal ela é bem ampla,
né? Se você pretende obter, fazer a troca de experiência e ver como é que o outro consegue fazer e que será possível você fazer da mesma maneira, você pode fazer dentro da sua própria equipe, entre equipes do município, entre equipe entre estados, e vai funcionar. E como profissionais de outras áreas mesmo de gestão. A cooperação pode acontecer de forma presencial e virtual, né? Pode ser debatendo temas como organização do processo de trabalho, realização do cuidado, execução de procedimentos, articulação com os usuários e fortalecimento do Conselho de Saúde, a proposta de ofertas a partir da realidade do território, a organização da rede de assistência, o planejamento e a alocação de recursos da atenção básica. E por aí a gente pode dar muito mais exemplos então. De forma virtual, eu reafirmo, nós temos o Telesaúde. É uma ferramenta bastante rica e que ainda está sendo subutilizada, tá? Principalmente pelas equipes que devem discutir o seu processo de trabalho, tirar as suas dúvidas, melhorar os seus indicadores. E nós temos uma ferramenta que está disponível desde meados de 2011, né? Que fez a integração com a atenção básica e que ainda é subutilizada. Então fica aí a nossa mensagem e eu vou passar agora para a Janice Biela, né, para ela dar seguimento à segunda fase, que é a certificação. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade à nossa web, eu vou trazer agora a certificação. Bom, a certificação ela está prevista na portaria 1645, agora de outubro de 2015, a nova portaria do PEMAC, que lá em seu artigo 6º traz o seguinte: a fase 2 do PEMAC é denominada certificação e será composta por avaliação externa, avaliação de desempenho dos indicadores e a verificação da realização do momento autoavaliativo pelos profissionais das equipes de atenção básica. Então, a avaliação externa, né, é aquele momento que tem a visita lá no município, visita em loco, dos visitadores, ou avaliadores, ou coletadores do PEMAC. Essa avaliação externa ela foi coordenada de forma tripartite, isso quer dizer que ela não foi desenhada apenas pelo Ministério da Saúde, ela foi pelo Ministério, pelos estados e pelos municípios, e realizada por instituições de ensino e pesquisa, né? Então, ali ainda aponta por meio de verificação de evidências para um conjunto de padrões previamente determinados. Já a avaliação de desempenho dos indicadores são aqueles indicadores que no momento da adesão, né, tanto da contratualização quanto da recontratualização, os gestores e também os profissionais, né, as equipes, concordaram em pactuar esses indicadores. Então está lá no termo, para quem já assinou seu termo, pode fazer uma leitura e consta lá quais são os indicadores. Com relação à verificação do momento autoavaliativo, Mariângela já trouxe muito bem sobre a AMAC, né, que é um instrumento ofertado pelo próprio Ministério da Saúde, porém o município pode ter uma outra forma de fazer a sua autoavaliação. O importante é que ele realize esse momento de autoavaliação. Pode ser com um instrumento próprio. E então eu não vou me prolongar muito nessa parte do momento autoavaliativo, só vou deixar para vocês que no momento lá da avaliação externa eles vão perguntar se foi feito, né, o momento autoavaliativo e de que forma isso pode ser comprovado, ou seja, tem que ter o documento. Ou a matriz de intervenção lá, guardadinha naquela pasta que a gente já vem falando desde 2011, com todos os documentos organizados para receber a avaliação externa. Então, a novidade para esse terceiro ciclo é que ampliaram aqui as faixas de classificações das equipes. Antes nós tínhamos 3 faixas, né? Desempenho muito acima da média, desempenho acima da média, desempenho mediano abaixo da média. Agora nós temos o desempenho ótimo, o muito bom, o regular e o ruim. E agora, antes de eu dar continuidade para a gente falar mais da avaliação externa e da avaliação dos indicadores, eu trouxe a questão do componente da qualidade, que é
aquela questão financeira, né, que tem uma preocupação grande, tanto pelos gestores quanto dos profissionais, com relação ao PEMAC. Então, o município receberá mensalmente o componente da qualidade do piso da atenção básica variável por cada equipe contratualizada. Então, nós temos aqui atenção básica sem saúde bucal, vai receber inicialmente R$ 1.700, com saúde bucal R$ 2.200, NASF tipo 1, R$ 1.000, NASF tipo 2, R$ 600 e NASF tipo 3, R$ 400. Isso é transferido fundo a fundo e começarão a receber após a publicação de homologação da adesão. Então, vou repetir. Estes valores iniciais são para as novas equipes, aquelas que entraram no PEMAC agora, que não estavam no PEMAC no segundo ciclo. Então, se minha equipe nunca participou do PEMAC, é a primeira vez, ela vai começar recebendo estes valores, tá? Até que aconteça a avaliação externa, a avaliação dos indicadores, que aconteça a certificação, essas equipes novas vão receber esses valores, tá? Já aquelas equipes que já estavam no segundo ciclo, vão continuar recebendo o mesmo valor que estão recebendo hoje, até que saia a nova certificação. Isso deve ocorrer entre novembro e dezembro do ano que vem, a certificação. Por quê? Porque estaremos em um período eleitoral e o resultado vai ser divulgado após o resultado da eleição, tá? Então, vou repetir mais uma vez para ficar bem claro. Esses valores que estão aqui na tela são para aquelas equipes novas que fizeram a adesão agora. Quando sair aquela portaria imensa, que vai trazer todas as equipes do país que fizeram adesão e recontratualização, aquela equipe nova vai passar a receber este valor. E a que já está no PEMAC, que já estava no segundo ciclo, continua recebendo o mesmo valor até a próxima certificação. E após a certificação, né, que vai acontecer então lá para o final do ano que vem, como será o componente de qualidade do PAB? A gente não pode dizer já de antemão que vai ter um valor fixado, tá? Eu estou trazendo aqui, baseado no que está no manual instrutivo, que depois vocês vão ler, eu tenho certeza que vão ler com bastante cautela, com bastante cuidado. Isso aqui é apenas um exemplo, tá, gente? São números fictícios, isso não quer dizer que vai ser dessa forma. É um exemplo de como vai acontecer. Então, após a classificação da totalidade das equipes, será definido um fator de desempenho em que se considerará o orçamento global destinado ao PEMAC para a certificação das equipes contratualizadas e a distribuição será, né, das equipes nas categorias de desempenho. Então, por exemplo, se pegar o total de equipes, o total do orçamento previsto para o PEMAC, que já foi em torno de 1,8 bilhões, e aí vai ser feita a distribuição, né? Por exemplo, tivemos 1.000 equipes com desempenho ótimo, 2.000 muito bom, 2.500 desempenho bom, 3.000 tiveram desempenho regular, 1.500 tiveram desempenho ruim. Então, levando em consideração o valor do orçamento e o número de equipes em cada um desses, né, dessas notas aqui, desta distribuição, é que nós saberemos qual vai ser o valor do repasse. Então, não adianta perguntar. Ah, minha equipe ficou... Perguntar hoje, né? Se a minha equipe ficar com desempenho bom, ela vai receber quanto? Após a certificação do terceiro ciclo, não temos ainda como responder. Pode ser que o Ministério emita alguma nota, né, já que já fechou a adesão, que ele já tem o orçamento, de mais esclarecedora, mas só mesmo depois que tiver a certificação e tiver exemplificado quantas ficaram muito, né, um desempenho ótimo, muito bom ou bom, fazendo o cálculo com o que tem disponível de recurso, é que a gente vai saber o valor de repasse. Só relembrando, né, que o uso do recurso ele é igual ao uso do PAB variável.
igual àquele recurso que é repassado para a equipe de saúde da família. Então, o gestor municipal de saúde, ele tem liberdade de definir como vai utilizar esse recurso, tá? Desde que ele respeite a legislação vigente e utilize esse recurso para a atenção básica, tá? A legislação vigente que nós temos hoje é a Portaria 204 de 2007. Temos também lá na página do DAB orientações sobre o uso do componente da qualidade do PAB variável, que é o do PEMAC. Então eu trago aqui alguns exemplos no que pode ser gasto. Melhorias nas condições de trabalho das equipes, investir em educação permanente, na melhoria de insumos e equipamentos, entre outras ações, sempre da atenção básica, tá? Não pode usar para média e alta complexidade. Isso já é fato, né? Tá lá, é bloco da atenção básica, tá? E aí vem aquela pergunta recorrente em todas as webs, é recorrente na comunidade práticas, é recorrente no telesaúde, é recorrente lá no nosso dia a dia, é no Facebook, onde falar de PEMAC, essa pergunta aparece. Então, já me antecipei, já coloquei ela ali, para ficar bem registrado, com relação às gratificações. Podem ser pagas com o componente da qualidade do PEMAC. Podem. Não estou dizendo que devem. É diferente você dizer que pode e você dizer que deve. Em nenhum momento está dizendo que deve ser pago gratificação, e sim que pode. E aí, gente, é mesa de negociação. Já que o gestor tem a liberdade de definir como que ele vai utilizar o recurso, ele pode sentar com a sua equipe, entrar em um acordo, né? Pensarem num percentual para pagar a gratificação, ou não. É mesa de negociação. Isso depois vai ser formalizado, vai sair uma lei municipal, um decreto, colocando lá exatamente o que pode ser pago de gratificação. Mas lembro, não é obrigatório o pagamento de gratificação. E aí então vamos para a certificação, né? A classificação das equipes. Então aqui nós temos a distribuição dos percentuais para a certificação das equipes de saúde da família, atenção básica parametrizada e saúde bucal e NASF. Então, a implementação de processos autoavaliativos. A MAC ou outro instrumento vale 10% da nota total da certificação. A avaliação dos indicadores contratualizados, 30%. Da avaliação externa, 60%. Vemos aqui que do ciclo anterior, a avaliação dos indicadores era de 20% e a avaliação externa era 70%. Então, aqui já teve, né, uma mudança. A cada ciclo do PEMAC vai ter essas mudanças. Para quê? Para que esteja sempre induzindo a melhorias e a outras mudanças. Senão, também não teria motivo. Quando ser o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro, todos eles iguais, não teríamos avanços de forma nenhuma, né? Então, essa é a intenção dele estar sempre se modificando. E aí, a certificação, a avaliação de indicadores. Nós temos que ela, em primeiro lugar, ela já está lá no termo de compromisso, como eu já falei anteriormente. Então, quando o gestor fez a adesão e a equipe fez a adesão, já estava lá, ele já sabe quais são os indicadores que ele tem, né, dentro do PEMAC. Então, essa avaliação ela vai ser realizada a partir do ESUS, o CISAB, tanto para quem tem coleta simplificada de dados ou o PEC, Prontuário Eletrônico do Cidadão. Lembrando que a partir de janeiro de 2016, todos os municípios do país devem estar com o ESUS totalmente implantado. Não vai mais ser SEAB. O SEAB acaba agora em dezembro, última competência, acabou, não tem mais. Então, não percam tempo, né? A gente já está aí no dia 9, vem recesso, vem final de ano, e a partir de janeiro não temos mais o SEAB. Até o momento não foi informado que vai ser prorrogado esse prazo. Então, vamos trabalhar com esse prazo que nós temos. Janeiro de 2016 é ESUS. Mas, se aquele município usa seu sistema próprio, né? Nós temos muitos aqui no estado que utilizam um sistema próprio de informações. A base de dados deve ser compatível com o SEAB e o ESUS.
sendo o município responsável pelo compartilhamento e envio dos dados à base nacional. Não é proibido ter o sistema próprio, né? Todo mundo já sabe, temos várias situações nesse sentido, desde que ele seja compatível com o SUS e que, a partir dali, esses dados cheguem até o Ministério. E essa responsabilidade é do município. Então, nós temos 11 indicadores de desempenho para as equipes de atenção básica e saúde bucal e um indicador de desempenho para o NASF. Eu não vou me prolongar muito na questão dos indicadores, porque senão seria ter uma web de umas 3 horas. Né? O que eu quero orientar é a leitura do manual instrutivo para as equipes de atenção básica e do NASF. Tem lá no anexo B a ficha de qualificação dos indicadores. Lá vocês vão conhecer conceito, interpretação, usos, método de cálculo, fonte, limitações e ações que promovem a melhoria dos indicadores. Aí aqui eu trago, né, uma síntese dos indicadores, só para a gente saber quais são. Depois vocês vão ler, né, lá a ficha de qualificação para conhecer melhor esses indicadores. E aí, então, primeiro aqui nós temos os indicadores de desempenho para as equipes de atenção básica, saúde da família ou parametrizadas, no terceiro ciclo do PEMAC. E aqui também da saúde bucal, tá? Então, ele foi dividido num grupo de 4 grupos de indicadores. Então, primeiro, acesso e continuidade do cuidado. Vou trazer aqui, por exemplo, a média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante. Outro que eu vou destacar, o índice de atendimentos por condição de saúde avaliada. Já para a coordenação do cuidado, temos o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Para a resolutividade, podemos citar como exemplo o percentual de encaminhamentos para serviços especializados. E a abrangência da oferta de serviços, temos 2 indicadores, que é o percentual de serviços ofertados pela atenção básica e o outro que é o percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Ambos são novos. Não temos ainda parâmetros de comparação para esses 2 indicadores. Para quem assistiu ao web do Alan Nunes na semana passada, na semana anterior, ele, né, foi perguntado a ele justamente sobre esses indicadores e aí ele disse que não, que são indicadores novos e que eles ainda estão pensando uma forma, né, para trazer parâmetros de comparação para esses 2 indicadores. Já para o NASF, né, nós temos um indicador de atendimento, que é o índice de atendimentos realizados pelo NASF. Como ele é um índice, ele vai trazer outros indicadores junto com ele. Então, ele vai trazer o atendimento individual, o atendimento compartilhado, atendimento em grupo e o atendimento domiciliar. E aí lá faz o cálculo, vai se chegar a esse índice. Só quero destacar aqui que é importante vocês lembrarem que o NASF não é para fazer só atendimento individual. E aqui nesse cálculo, o atendimento individual tem um percentual menor que os outros atendimentos, tá? E aí vamos então para a avaliação externa, que é aquele momento da visita em loco, né, que há aquele deslocamento dos visitadores, coletadores de informações que vão até o município. Ela é realizada pelo DAB, mais as instituições de ensino e pesquisa. Aqui em Santa Catarina nós temos a UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, e a UFSC, que fazem, né, o papel de instituição de ensino, seleção de profissionais, treinamento, toda essa parte da avaliação externa de deslocamento, então é a Universidade Federal. Então é a visita em loco, aquele momento que vocês vão recebê-los lá no município. Vai ter a entrevista com o profissional, né, da atenção básica, o profissional da bucal, o profissional do NASF. Vai ter também a entrevista com usuários nas unidades e a apresentação dos documentos. Vocês não se esqueçam da pasta, com todos os documentos lá, né, Mari? Exatamente. Com tudo. Termo de compromisso assinadinho, ata de reunião de equipe, a MAC, lá a parte da matriz de intervenção. Tudo bem bonitinho. Deixem lá para não dar aquela correria, a pessoa vai perguntar, vocês não vão ter o documento para comprovar. Então, ó, gente, bem ligados quanto a isso.
E aí, lá quando foi feita a contratualização, quando foi assinado o termo de compromisso, foi aceita a adesão lá no sistema, já foi assumido que participará da avaliação externa. Então, não precisa fazer uma solicitação. Eu quero participar da avaliação externa. Não. Se você fez a adesão, você vai participar da avaliação externa. E nesse momento, então, vai acontecer a observação da infraestrutura, condições de funcionamento das UBS, a entrevista com profissionais das equipes e a verificação de documentos. Aqui eu trago a síntese dos componentes da avaliação externa, só para a gente ter uma ideia de como que está dividido, né, as dimensões e subdimensões da avaliação externa, então, para a equipe de saúde bucal, atenção básica, parametrizada. E aí vocês observem, temos 4 dimensões e várias subdimensões. Aí vou trazer, por exemplo, a gestão municipal para o desenvolvimento da atenção básica, que vai trabalhar o apoio da gestão para a organização do processo de trabalho da equipe, o apoio institucional, o apoio matricial. O outro item é a estrutura e condições de funcionamento da UBS, vai trazer, lógico, funcionamento, características estruturais, ambiência, medicamentos, testes rápidos, valorização do trabalhador, que vai trabalhar a parte da qualificação dos profissionais da atenção básica, a educação permanente, o telesaúde, a gestão do trabalho, plano de carreira. E o quarto item é o acesso e qualidade da atenção e organização do processo de trabalho, que aí é realmente o processo de trabalho da equipe, né? Aquele cotidiano, dia a dia. Então, como que eles fazem, né, a gestão do seu próprio processo de trabalho e acesso. A população de referência, como é que eles fazem o planejamento, a organização da agenda. Vai ter a parte de atenção à saúde, saúde da mulher, da criança, saúde mental, o atendimento às condições crônicas, aqueles atendimentos para as áreas específicas, como assentamentos quilombolas, e também de programas específicos, como o programa Saúde na Escola. Na sequência, ainda falando dos componentes da avaliação externa, mas agora específico para o NASF, né? Então, ele tem também 4 dimensões. Então, eu vou destacar ali a gestão municipal para o desenvolvimento da atenção básica, que a subdimensão é o apoio da gestão para a organização do processo de trabalho da equipe. Tem também a valorização do trabalhador, o acesso e qualidade da atenção e organização do processo de trabalho e a satisfação das equipes apoiadas em relação ao trabalho do NASF. Nos outros ciclos, nós tivemos um instrumento específico sobre avaliação externa, que aí trazia tudo descritinho, tudo que ia ser perguntado em todas essas dimensões, subdimensões. Até agora não tivemos nenhuma publicação, mas quem sabe apareça por aí, se aparecer, nós vamos divulgar para vocês. E aí, falar em PMAC sem falar em padrões não tem sentido, né? E os padrões do PMAC, agora nesse ciclo, então, eles são divididos em essenciais, estratégicos e gerais. Os essenciais, né, são aqueles avaliados a partir de um conjunto de padrões mínimos de qualidade considerados fundamentais. A equipe que não alcançar o conjunto de padrões essenciais será automaticamente certificada como desempenho ruim e vai ficar lá na lanterninha, vai receber o recurso menor. Resumindo, é isso. Esses padrões essenciais são aqueles padrões mínimos, é o que se espera minimamente que uma UBS tenha, que uma equipe realize para fazer o seu trabalho. Depois eu vou mostrar exemplos ali e aí nós vamos voltar nessa questão de por que ele é essencial. Ele é de essência, ele é de básico, tá? E aí, logo depois nós temos os padrões estratégicos, que são aqueles que, para que a equipe tenha um desempenho ótimo, ela vai ser avaliada além da nota que ela já tem, ela tem que ter um conjunto desses padrões considerados estratégicos realizados. Esse sim traz uma pontuação maior. Por quê? Porque ele é estratégico, porque ele vai possibilitar o avanço, a melhoria, né? Enquanto o outro é essencial, quer dizer, o mínimo que eu devo fazer, esse não, ele já traz outras questões que vai me possibilitar um avanço no acesso, na qualidade, no atendimento do usuário. E os padrões gerais, que são os demais, que vão estar na matriz de pontuação. Lembrando novamente a importância da leitura do manual instrutivo para as equipes de atenção básica e para o NASF.
Então aqui eu trago os exemplos dos padrões essenciais. Então vejam bem aqui. Padrões essenciais do módulo 1. Condições de funcionamento das equipes de atenção básica. Então a categoria é horário de funcionamento. A unidade básica de saúde funciona 40 horas. Então vamos avaliar por que ele é essencial. Porque isso já está na lei. É obrigatório, vocês devem fazer. A equipe de saúde da família deve trabalhar 40 horas. Está lá na legislação. Sabemos que temos vários municípios agora nesse período e por outras questões que não estão fazendo 40 horas. Então, esse padrão essencial mínimo vocês já não estão realizando. Entende? Por que então do essencial? Que já deveria, isso já faz parte do cotidiano de vocês. E nem o Ministério nem o Estado reconhecem horário de verão e nem férias coletivas, tá? Então fiquem muito atentos com relação a isso. Padrões essenciais para o NASF. Vamos trazer de exemplo aqui. O NASF se reúne para discutir seu processo de trabalho. É lógico, é básico, é essencial. Fazer a reunião de equipe, gente, sentar para discutir. Então não tem que inventar nada, isso aqui já tem que fazer. Então por isso, essencial. E da mesma forma, para as equipes de saúde bucal. Com relação aos equipamentos, o mínimo que se espera para uma equipe de saúde bucal é que tenha cadeira odontológica. Não tem como fazer um atendimento se não tem a cadeira. Então, de novo, ele é um padrão essencial. É o mínimo do mínimo do mínimo que já deve ser feito ou que já deve ter. Já para os estratégicos, né, também temos aqui 3 exemplos. Então, o primeiro, condições de funcionamento das equipes de atenção básica. Então, a acessibilidade na unidade de saúde. Então, ali, a equipe realiza atendimento no horário do almoço, das 12 às 14 horas. Não é obrigatório, em lugar nenhum está escrito que deve realizar atendimento das 12 às 14, certo? Mas, para aquela equipe que realiza, ela vai ter uma pontuação maior. Por quê? Porque ela já está avançando, ela já está possibilitando um acesso maior para essa população, porque ela vai estar aberta naquele horário. Então, por isso, ele é estratégico, que ele é diferente do essencial. E aí, para o NASF, da mesma forma. Vamos pegar aqui o processo de trabalho. O NASF realiza a gestão de encaminhamentos e ou lista de espera para especialistas. Ele também já está fazendo um avanço, né? Ele já está ampliando aqui o trabalho dele, já está fazendo de uma forma diferenciada. E as condições de funcionamento da equipe de saúde bucal, com relação a equipamentos, se traz aqui a existência, né, do aparelho de raio-x odontológico. Também vai ser considerado um padrão estratégico. Já estou terminando minha apresentação, a gente já está quase, já passou do horário, mas o tema era muito complexo, né? E aí eu deixo só alguns informes para vocês. Então, terá desempenho insatisfatório, ou seja, deixará de receber o valor do incentivo quando a equipe não cumprir com os compromissos previstos lá na portaria 1465 de 2015, essa portaria nova do PEMAC. E nos termos de compromisso, assinado tanto pela gestão quanto pela equipe, né? Se não cumprir também com as diretrizes e normas da portaria, né? A Política Nacional de Atenção Básica 2488. E para as equipes com saúde bucal que não tiverem a cadeira odontológica em condições adequadas, ela também vai ser considerada insatisfatória e, neste caso específico, ela vai ser desclassificada do PEMAC. Outro lembrete: caso a equipe não alcance um conjunto de padrões mínimos de qualidade considerados essenciais, que são aqueles mínimo do mínimo do mínimo, nos termos do manual instrutivo do PEMAC, ela será automaticamente certificada como ruim. Lá atrás, lanterninha, como eu tinha dito antes, tá? E o recurso também vai ser o menor. E para que a equipe fique com desempenho ótimo, além daquela nota mínima que ela já vai ter que ter alcançado, ela vai ter que ter um conjunto de padrões estratégicos. Então, ela vai ter que ter vários daqueles estratégicos para que ela chegue num desempenho ótimo. Deixo o recado novamente para a leitura do PEMAC, do manual instrutivo do PEMAC.
Solicitem teleconsultorias, né, para o telesaúde em caso de dúvidas. Consultem suas coordenadoras de fortalecimento macro. Consulte suas gerências de saúde, né, temos apoio em todas as regiões, apoios para atenção básica, ou consulte o Ministério. O negócio é ler, entender, e o que não tiver dúvida ali, né, o que não tiver sanado sua dúvida na leitura do manual, busque a resposta. Ficarei aqui com Maria Ângela para responder as suas dúvidas. Agradeço a participação de todos e fico à disposição. Obrigada. Timbó pergunta: quanto à avaliação de indicadores, como ficará a avaliação de indicadores que hoje não temos como lançar no sistema? Por exemplo, o exame de pé diabético. Então, com relação aos indicadores, olha só. A avaliação externa vai acontecer lá final de abril, início de maio. Se vocês hoje não estão colocando esse indicador, aonde vocês não estão colocando? É no CIAB? Lá no ESUS nós vamos ter, não vai ter esse indicador específico do pé diabético, tá? Daí é que eu vou repetir, é leitura do manual. Nós vamos ter um indicador que vai tratar, vou procurar aqui no manual porque, né, ele é denso. Já vou dizer para vocês qual é o indicador que vai entrar a parte da pessoa, né, com diabetes. Então, vocês, por favor, olhem lá no anexo B, tá? Na página 53. Vai ser um índice de atendimentos por condição de saúde avaliada. Então, ali vai estar o atendimento de hipertensão arterial, atendimento de diabetes mellitus, atendimento de obesidade, atendimento de depressão. Página 53. Não vai ter um indicador específico para pé diabético agora, nesse ciclo. Certo. Alto Bela Vista pergunta: o que acontece se a gestão recontratualizar e a equipe não? Não, pode falar, Maria. Então, não tem como o gestor recontratualizar e a equipe não. Porque o termo de compromisso emitido no final da recontratualização, adesão do município e das equipes ao PEMAC, precisa ter assinatura do gestor e da coordenação daquela unidade ou do profissional daquela unidade que está como responsável. Então, não existe isso. O gestor não pode chegar lá no sistema, colocar sua senha, né? O seu login e senha e fazer a recontratualização sem conversar com os profissionais da equipe. Porque aí esse grupo sujeito que eu falei lá atrás, né, do eixo transversal de desenvolvimento, que na autoavaliação ele já existe e ele tem que perpassar todos os processos, não faz sentido. Porque aí não estarão todos com o mesmo objetivo. O gestor quer, mas a equipe não quer. Ou a equipe aceitou e o gestor não quis fazer adesão. Por isso que a gente fala do apoio institucional, que pode ser de um ator de dentro do município, do estado ou de uma outra instância que possa fazer essa mediação, né? Para que aconteça em comum acordo. Isso, a gente já tinha falado na outra web que era adesão voluntária. Que fizesse a conversa, gestor, equipe, entrasse num acordo, num consenso e fizessem de forma consensual a adesão. Porém, se o município fez a adesão sem dialogar com a equipe, sem dialogar lá com os profissionais, e no momento da avaliação externa, isso fica claro, né? E se a equipe se recusar a participar da avaliação externa, essa equipe está desclassificada do PEMAC. Então, vejam como era importante, né, ter sido feita essa conversa anteriormente, e agora podem ainda sentar e conversar, já que o gestor já fez a adesão, já está lá, a equipe já está participando do PEMAC, quem sabe uma nova mesa de negociação entre gestão e equipe, né? Essa fica a nossa sugestão.
Lebon Regis pergunta: tem previsão sobre o ranqueamento das equipes participantes pela primeira vez? Então, para quem viu também a web do Alan, né, ele falava justamente que tinha uma previsão para garantir a participação de 39 mil equipes no país. Pelo que eu observei ontem lá na página do monitoramento lá das adesões, a gente ficou em torno de 29 mil. Isso pode ser que todas as que foram ranqueadas podem ser que elas entrem. Se bem que a gente tem que lembrar que o ranqueamento, a prioridade no ranqueamento, além do que o gestor colocou ali, escolhendo programa mais médicos, essas todas vão entrar. E também aquele para comunidades específicas, como assentamento, quilombola. Esse já, mesmo no ranqueamento, elas já teriam a prioridade. Então temos que aguardar o Ministério se manifestar oficialmente em quantas mil equipes fecharam e se todas elas vão entrar ou não. Isso só vai ser confirmado no momento que sair a portaria de homologação das equipes. Bom, próxima pergunta é de Barra Velha. Janise, com relação àquele quadro 4 de certificação, onde que o pessoal pode encontrar? Quadro 4. Tudo que foi falado aqui, apresentado, tá, gente? Foi tudo do manual. Então, às vezes, até copiei e colei algumas figuras do manual. Tem ali uns errinhos, depois vocês vão detectar que tá lá no manual, foram copiados para cá. E eu já vou lhe dizer qual é a página. 4.1. A parte da certificação começa na página 33 e segue até a página 36. Só fazendo aqui um comentário ainda sobre aquela questão do pé diabético, pode ser lançado lá no PEC e no CDS, tá? Mas ele não é um indicador específico de desempenho para o PEMAC. O registro tem como ser feito, mas nesse grupo de indicadores pactuados ele não tem um indicador específico para o pé diabético. Caso vocês tenham mais dúvidas com relação ao dado, de como colocar esse dado, nós temos o Carlos, a Lisandra e a Leandra lá no Telesaúde disponíveis para fazer, né, esse apoio para vocês, para orientar vocês conforme o registro no sistema dessas informações. Jaborá havia perguntado se tem uma lista pré-definida dos documentos que a unidade de saúde deve apresentar aos avaliadores na hora da avaliação externa. Então, no outro, como eu disse a vocês, nós tínhamos um instrutivo específico da avaliação externa. O que acontece, nesse momento ainda não temos, né? Mas o que acontece é assim, não tem um documento oficial e único para ser apresentado na avaliação externa. Isso também foi assunto, né, da webconferência do Alan, que diz o seguinte, por exemplo, toda equipe deve fazer acolhimento. Ok? Toda equipe vai fazer acolhimento. Tá, de que forma faz o acolhimento? Pode fazer através de um protocolo do próprio município, um protocolo de uma instituição de ensino, pode fazer o protocolo com um documento do Ministério da Saúde. Não tem um único documento. Ele vai fazer conforme a realidade local, conforme a discussão com a sua equipe, quais são os documentos que eles utilizam. Então, é esse documento que ele vai apresentar para aquela pessoa que vai lá visitar, para esse coletador de informações. E aí vocês também têm que estar bem atentos e fazer uma explicação bem embasada, se for um documento assim que não seja muito divulgado, para aquela pessoa. Olha, nós usamos para o acolhimento esse protocolo que foi desenvolvido pela Universidade do Vale do Itajaí. Tá aqui o protocolo, é dessa forma que a gente utiliza. Então não tem uma padronização de documentos, mas tem que ter algum documento que comprove a ação de vocês. O pessoal de Saudades havia deixado uma pergunta lá em cima e eu pulei ela, foi inclusive a primeira. Eu peço desculpas, vou fazer ela agora. Então, Saudades pergunta, quem pode fazer o apoio institucional? Era bem no começo lá da webconferência. O apoio institucional dentro do município pode ser feito pelo coordenador da atenção básica no município,
Se não tiver um coordenador, que a gente sabe que municípios com menos de 3 equipes, 2 equipes, uma equipe, geralmente não tem um coordenador de atenção básica. Mas aí o gestor municipal de saúde, ele pode verificar dentro do contexto do município dele, da Secretaria de Saúde, um profissional que tenha um conhecimento mais amplo da atenção básica, de redes de atenção à saúde, para poder ser esse apoiador, né, dentro do município. Fora do município, o município pode contar com as coordenações de atenção básica, né, da gerência de atenção básica, que também vão estar dando esse apoio. Mas dentro do município é extremamente importante que tenha um profissional que vai ter uma visão, vai conhecer mais o território, que possa estar fazendo esse apoio institucional. Chavantina pergunta, em relação à acessibilidade na unidade de atenção básica, que coloca horário de almoço das 12 às 14 horas, se a unidade para esse intervalo 15 para meio-dia e inicia novamente às 13 horas, é considerado horário de almoço? Então, isso vai ser respondido lá na avaliação externa, né? Se pergunta das 12 às 14, eu respondo que eu faço só 1 hora, lá ele não é aberto para sim, não e mais ou menos ou metade, né? Geralmente é até uma das questões assim que o Estado pontuou, que são essas questões de resposta fechada, sim e não. Quer dizer que se eu faço uma parte só, né? Mas aí tem que ver como que vai vir essa pergunta. Se ela vier fechada meio-dia, 2 horas, né? Você vai responder o quê? Que sim ou que não. Se você fica 1 hora só. Então tem essas pontuações que a gente já tinha levado até como demanda dos municípios no primeiro ciclo, de rever essas formas de respostas, né? Orleans pergunta, nossa dúvida é que o AMAC da NASF está com data de 2013 e a BSB de 2015. Imprimir e entregar as unidades de equipe de saúde da família, até quando tem que cadastrar no sistema as respostas? Depois de cadastrar, solicitamos a avaliação externa? Não, o AMAC, realmente o manual instrutivo para fazer a autoavaliação do AMAC, ele ainda é o que foi editado em 2013. O Ministério não se pronunciou até o momento, o Departamento de Atenção Básica, né, se vai sair uma nova versão. E o que a gente recomenda é que vocês acessem lá no site, né, no site do próprio Departamento de Atenção Básica do PEMAC, conforme eu coloquei ali bem no início da apresentação, o endereço eletrônico, para que vocês preencham lá dentro no sistema as respostas. Se o Ministério até o momento ele já colocou como é esse o instrumento de 2013, provavelmente não teremos outro, né? Senão eles já teriam, no momento que colocaram das equipes de atenção básica de saúde bucal, eles teriam já se pronunciado com o do NASF. Na verdade, a autoavaliação, como eu falei no início, está previsto a avaliação externa para maio e junho do ano que vem, de 2016. Então, vocês têm que estar com essa avaliação externa, a autoavaliação inserida no sistema até no máximo início de abril. Certo. O pessoal de Urubici havia deixado uma pergunta relacionada a como fazer para digitar a MAC. É num sistema, conforme eu estou dizendo, o endereço foi colocado ali no início, né? Vocês vão entrar lá no site do DAB, PEMAC, e PEMAC é MAC, que já vai aparecer, o local vai levar vocês até o local que vocês vão clicar lá e vai estar abrindo, tá? Tem momentos que o site está com problema e que não está dando o acesso. Então, por isso que a gente recomenda que vocês não façam isso muito próximo da avaliação externa, né? Que obedeçam um mês anterior ao início da avaliação externa. Estaremos divulgando, né, a partir das orientações do DAB, né, com a data correta da avaliação externa, né, no decorrer do mês de janeiro, fevereiro, março, para que os municípios fiquem atentos, mas não deixem para fazer isso em cima da avaliação externa, né? Obedeçam aquele prazo conforme já foi falado no início da nossa web. O pessoal de Jaraguá do Sul quer saber como fica a situação dos municípios que não aderiram ao PEMAC. Os municípios que não aderiram ao PEMAC não estão participando do PEMAC nesse terceiro ciclo, né?
aí tem que avaliar qual foi o motivo da não adesão desses municípios e ver de que forma, eu vi que a pergunta é da gerência de saúde, ver de que forma a gerência de saúde pode estar fazendo um acompanhamento mais próximo desses municípios, ofertando um maior apoio institucional, e também aqui a GEABS pode estar mais próxima para ver realmente quais foram os problemas que levaram à não adesão. Certo. Bom, Canoinhas quer saber se o cadastramento do ESUS conta pontos para o PEMAC. O cadastramento no ESUS, no outro ciclo, ele tinha uma pontuação, porque ainda estava em fase de implantação. A gente falava muito na implantação progressiva do PEMAC. Agora, ele não vai contar ponto, ele vai ser usado para 30% da nota. Por quê? Porque os indicadores terão todos como fonte de dados o ESUS. Quando eu trouxe ali para vocês a importância do ESUS estar em dia, que vocês têm que correr, se apressar para deixar o ESUS implantado, que a partir de janeiro só teremos ele, e todos os indicadores, o cálculo que o Ministério da Saúde vai fazer para ver como estão os indicadores pactuados do seu município são no ESUS. Se você não tiver ESUS, você não tem indicador. Se você não tem ESUS, a partir de 3 meses, você vai ter suspensão de recurso de todas as equipes de saúde da família do seu município, porque é obrigatória a alimentação dos sistemas de informações. No caso, o oficial, a partir de janeiro de 2016, é o ESUS, o CISAB. O pessoal de Urubici também fez uma pergunta que vai ao encontro aí. Os dados em relação à quantidade de diabéticos, hipertensos e crianças, etc., eles têm que ter o comprovante ou será tudo comprovado somente pelo ESUS, pelos dados, pela base de dados do ESUS? Para o cálculo do indicador, que esse indicador ele é, até a pergunta anterior sobre o pé diabético, agora eu reli ela ali, eles mandaram novamente a pergunta, com relação ao indicador percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica, que são aqueles 2 indicadores novos que eu chamei a atenção durante a apresentação. Então, para o cálculo desse indicador, sim, é o ESUS, tá? Mas durante a avaliação externa, se vier alguma pergunta específica para o atendimento do hipertensivo diabético e pedir documento que comprove, daí vai ter que ter algum documento que comprove esse atendimento, um prontuário, uma ficha de atendimento, alguma coisa assim. Mas não há como a gente dizer hoje se na avaliação externa eles vão perguntar também, porque nós não recebemos, não foi emitido ainda um manual instrutivo específico para avaliação externa. Barra Velha, ainda quero saber, não tenho coordenador de saúde bucal, quem responde então por esse setor? O coordenador de saúde bucal, nem todos os municípios possuem, principalmente os municípios menores, que é algo que nós temos que também alcançar, é um desafio, Todos os municípios deveriam ter sim um responsável pela saúde bucal. No caso da autoavaliação e da avaliação externa, é o odontólogo que vai, na avaliação externa o odontólogo vai responder, e na autoavaliação o odontólogo junto com auxiliar de saúde bucal, se for equipe tipo 2, auxiliar e técnico de saúde bucal, mas tem que ser a equipe. Então, eram essas as perguntas que a gente tem aqui no chat, acredito, se vocês confirmaram ali, às vezes eu pulo uma. Então a gente agradece aí a participação dos municípios que ficaram conectados aí com a gente, tem 80 que ainda estão nos ouvindo, as respostas, etc. Agradeço também a participação da Janice e da Mariângela, e não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa, relembrar algum dado importante para o pessoal. Eu acho que agora fica a mensagem da leitura, reforçando a leitura dos manuais. A gente sabe que agora é final do ano, que tem muitas ações a serem concretizadas e finalizadas. Ano que vem, provavelmente, a gente retoma o assunto, de repente uma nova web sobre indicadores, mas ainda vai ter que ser programada. Então, nós agradecemos a participação de todos que ficaram aqui nos assistindo. Desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos. Obrigada. Também agradeço a participação, estamos à disposição, leiam os materiais, espera passar as festas aí, descansa um pouquinho, depois retoma
com o PEMAC. E desejo, né, a vocês e às suas famílias um ótimo final de ano, um bom Natal e que 2016 venha repleto de novidades boas e que vocês também tenham uma avaliação bem boa no PEMAC. Obrigada. No finzinho ali, Bela Vista pergunta se vocês têm, sabem quando a avaliação vai, né, quando a avaliação vai para os municípios. Então, a avaliação externa ela está prevista para final de abril, início de maio, para começar, de 2016. Então, tem aí 4 meses pela frente para começar a se organizar.